outro. A Ana Paula Rodrigues está aqui conosco para tratar de um assunto que ela já vem acompanhando há bastante tempo. PCDs e a isenção de impostos na compra de carro. Há uma mudança que pode acontecer por causa da reforma tributária e que é uma mudança extremamente polêmica e ainda sem um entendimento final, Ana Paula. Bom dia para você. Tudo bem, gente? Bom dia. Bom dia. Até há, né? Mas o entendimento é que talvez a gente tenha que fazer mudanças, ou o Ministério da Fazenda, o governo federal tem que fazer mudanças no texto final da regulamentação da reforma tributária. A gente falou muito sobre isso, né? No ano passado, durante a votação, e a sanção aconteceu há alguns dias. E aí, o que mudou com esse projeto? Hoje, qualquer pessoa com deficiência comprovada, então que tenha um laudo e vai comprar um carro, consegue isenção total, a depender do valor do veículo, do imposto, né, na hora de comprar esse veículo 0 quilômetro. A reforma tributária manteve a previsão de isenção total, mas está limitando esse direito aos deficientes físicos que dirigem carros adaptados. E aí é importante a gente explicar para o nosso ouvinte o seguinte, que nem todo deficiente físico que é capacitado para dirigir precisa de um carro adaptado, né? Isso depende da deficiência que a pessoa tem. Eu vou dar um exemplo. Uma pessoa que é amputada da perna e amputou a perna esquerda consegue dirigir um carro automático, porque fica ali trocando com a perna direita de pedal. Isso é só um exemplo, né? Se amputar a perna direita, aí já passa a precisar de um carro adaptado, porque tem que mudar a posição dos pedais lá no chão para eles ficarem ao alcance da perna esquerda. E aí a gente recebeu muitas reclamações de associações que lutam pelos direitos das pessoas com deficiência, dizendo que essa brecha na lei poderia tirar esse benefício de quase 90% das pessoas com deficiência no Brasil. E aí a gente foi atrás do governo federal para entender de fato o que acontece. Eu conversei com o Ministério dos Direitos das Pessoas, dos Direitos Humanos, e conversei também com a Secretaria da Fazenda. Aliás, o Ministério da Fazenda, né? E o Ministério assumiu aqui para a gente, na reportagem da Rádio Bandeirantes, que o texto, de fato, não é claro o suficiente para manter esse direito. Eles disseram que sugeriram uma melhoria na redação desse texto final lá no Congresso, mas esse dispositivo não foi incorporado. Então, o que o Ministério da Fazenda vai fazer? No entendimento deles, eles vão garantir essa isenção de tributo para quem dirige, quem é deficiente dirige um veículo automático, porque aí sim a gente está falando de uma grande abrangência desses casos, né? Porque as pessoas com deficiência ou dirigem um carro adaptado ou um carro automático, um carro comum com transmissão manual, aí já é uma coisa que a gente não vê acontecendo. Mas fica essa brecha, né? Então, há esse entendimento do Ministério da Fazenda de que é possível, caso persista essa dúvida, que eles trabalhem para tornar o texto mais claro. Então, a novidade que a gente tem é essa. O ouvinte da Rádio Bandeirantes já vinha acompanhando essa reportagem com a gente aqui há algum tempo. O Ministério da Fazenda vai garantir que carros adaptados de pessoas com deficiência também tenham direito à isenção. E o Ministério está aqui admitindo que essa redação, né, esse texto pode passar por mudanças para ficar mais claro, e é bom que passe, né? Porque onde há brecha, pode ter alguém tentando se aproveitar e tirando esses direitos das pessoas com deficiência. E aí, só para arrematar, essa foi a posição do Ministério da Fazenda, que é o responsável mais direto pela implementação desse texto. Mas eu conversei também com o Ministério dos Direitos Humanos, porque a Secretaria das Pessoas com Deficiência está ali dentro desse ministério. E o que eles disseram para a gente é que essas associações que lutam pelos direitos das pessoas com deficiência estavam distorcendo o texto da lei, né? E que a lei garantia o benefício a todos. Então, uma resposta diferente da que o Ministério da Fazenda está trazendo, né? Um entendimento diferente, e isso me chamou bastante atenção, só para fechar aqui, Sabino Lupato, porque, para mim, no meu entendimento, esse deveria ser o ministério mais preocupado com a questão das pessoas com deficiência, afinal de contas, eles fazem parte do público brasileiro que deveria ser defendido por essa pasta. Mas
eles não tiveram esse aprofundamento nessa questão técnica e, pelo que a gente está percebendo, também não fizeram pressão alguma para que esse texto pudesse ser alterado. Essa pressão está partindo por parte da imprensa, das associações ligadas aos direitos das pessoas com deficiência, direto com o Ministério da Fazenda, que foi muito mais receptivo ao discutir esse assunto. Ana, você tem alguma notícia se o Ministério Público está ajudando aí essas pessoas nessa situação? Não está ajudando, não está participando. Algumas associações vão entrar na justiça com um projeto de inconstitucionalidade, porque na visão deles essa lei cria uma discriminação entre os tipos de deficiência. Você é deficiente, mas uma deficiência X, aí você tem direito ao benefício. Você tem a deficiência Y, você não pode. Mas pode ser que a partir daí, com uma provocação da justiça, a gente tenha a participação do Ministério Público, mas por enquanto, nada. O Ministério Público quer interromper a obra da Sena Madureira, mas ajudar os PCDs para poder comprar o carro de maneira justa, com isenção, porque eles têm direito. Isso eles não querem participar, né? E não é de hoje, né? Esse tipo de polêmica envolvendo isenção de IPVA. Em gestões anteriores do governo do estado de São Paulo, você também acompanhou, né, Ana, pessoas que tiveram que entrar com processo para ter essa isenção. Algumas vezes o carro PCD custa um pouco mais caro porque precisa dessas adaptações, e aí pagar o IPVA pesa no bolso de quem precisa. E aí ficou nesse limbo, ninguém sabia, né, se ia ter que pagar, se não ia, aí aparecia que precisava pagar pelo sistema, tinha que entrar com um processo. Tá um rolo já há alguns anos, né, essa relação da isenção de impostos para PCDs que querem comprar carro. E isso aí a gente está falando da esfera em São Paulo, né? Na esfera federal agora apareceu essa questão da isenção de outros tributos, mas em São Paulo a gente acompanhou esse caso no ano passado e conseguiu ajudar a reverter mais de 1.000 casos, né? De pessoas que iam ter o benefício de isenção do IPVA negado. Agora é ver como é que a situação vai ficar em 2025, né? Logo, logo a gente volta aqui com novidades. Muito obrigado, Ana Valeu, Paula gente. Rodrigues, participando Obrigado, Ana. aqui conosco.